Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e eu quero conversar um pouquinho sobre gravidez e pensão alimentícia. Pois é, será isso possível? Assunto delicado, mas vamos lá. Muitas mulheres, nós sabemos que ao se deparar com uma gravidez indesejada, são por vezes abandonadas pelo pai do bebê ou mesmo pressionadas a fazer um aborto. Pois é, né, pessoal? É difícil manter uma gravidez saudável quando você tem um abandono afetivo e um abandono material. Mas vocês sabiam que é possível pleitear alimentos durante a gestação? Sim. Esses alimentos são chamados de alimentos gravídicos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata essa expressão tão diferente. Você já ouviu falar em alimentos gravídicos? Nunca ouviu? Ou já ouviu e não faz ideia do que se trata? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você o que é alimentos gravídicos, qual a sua finalidade e como pleiteá-los. Então vamos lá. Os alimentos gravídicos, eles estão regulados, é um direito regulado na Lei 11.804 de 2008. O artigo 2º dessa lei, ele diz o seguinte, que os alimentos são valores suficientes a cobrir despesas decorrentes da gravidez. Mas que despesas são essas? Consultas médicas, exames complementares, uma alimentação especial que a grávida necessite, se ela precisar de atendimento psicológico, um acompanhamento terapêutico, internações, o parto e qualquer outra necessidade que o juiz achar por bem ser regulado ali também. Qual a finalidade desses alimentos gravídicos? A finalidade, pessoal, é garantir uma gravidez saudável. É garantir o direito àquele que vai nascer. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela garante a inviolabilidade da vida. A inviolabilidade à vida, melhor dizendo. E o nosso Código Civil, por sua vez, no seu artigo 2º, ele diz o seguinte, que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, que é nada mais que essa criança que está para vir ao mundo, essa criança que está para nascer. Então essa gestante, ela pode sim pleitear judicialmente através da ação de alimentos gravídicos a ajuda, o auxílio material do suposto pai desta criança que está sendo gerada. Como ela faz isso? No seu domicílio de residência, né, na sua cidade de domicílio, ela vai buscar o judiciário com esta ação de pleito de alimentos gravídicos. Nesse caso aqui, normalmente nós temos a ideia e conversamos muito, né, dos alimentos, quando uma mãe vai pleitear alimentos ao filho, ela é a representante do filho na esfera judicial. Nesse caso é um pouquinho diferente. Nesse caso, quem vai buscar o direito é a gestante, que o faz em nome próprio, porém em defesa de direito alheio, que é o direito dessa criança que está sendo gerada. Mas aí você me pergunta, Elisângela, é preciso exame de DNA para comprovar que aquele demandante, aquele que está sendo demandado, melhor dizendo, é o pai da criança? E a resposta é não, pessoal. Não é necessário ter exame de DNA comprovando a paternidade. O que é necessário são indícios. A própria Lei 11.804, no seu artigo 6º, ela diz que, havendo o convencimento do juiz dos indícios da paternidade, ele já vai fixar os alimentos. E quais são esses indícios? Fotos de redes sociais, mensagens que relatam que houve o encontro dessas pessoas, que haviam encontros entre eles, encontros amorosos ou encontros ocasionais, e que em decorrência desses encontros, supostamente houve esta gravidez. Então o juiz, se convencendo desses indícios, logo ele vai fixar esses alimentos.
tá? Uma coisa muito importante ser esclarecida: quando nós falamos em alimentos no nosso ordenamento jurídico, nós estamos falando da proteção à dignidade da pessoa humana e também nós estamos falando de um princípio que é o princípio da solidariedade. O que vem a ser isso? Nós temos, quando tratamos de alimentos, nós precisamos sopesar, colocar na balança a necessidade de quem recebe esses alimentos com a possibilidade de quem os paga. Então, pessoal, esses alimentos gravídicos, eles não serão 100% demandados ao suposto pai da criança, e sim haverá uma espécie de divisão. É como se fosse um ato solidário entre o suposto pai e a mãe desta criança. Ambos vão estar prestando esse auxílio mútuo para que essa gestação seja saudável, em consequência o nascimento saudável desta criança. Ao nascer essa criança, esses alimentos gravídicos automaticamente se transformam em alimentos para a criança. E o suposto pai, até que ele pleiteie uma investigação de paternidade, se ele achar por bem que ele quer comprovar que esse filho é dele, ele faz um exame de DNA. Se for comprovado a negativa dessa filiação, se for comprovado que ele não é o pai dessa criança, ele pode sim pleitear a exoneração destes alimentos, tá? Também judicialmente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que é alimentos gravídicos, qual a sua finalidade e como ele pode ser pleiteado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha com amigos, com familiares. Pode ser que alguém esteja precisando dessa informação. Se inscreva aqui para acompanhar mais conteúdos jurídicos de família, de bullying, de cyberbullying, e me acompanhe. Semanalmente eu estarei colocando conteúdos novos, de informações relevantes até para o seu dia a dia, tá? Eu sou Elisângela Correia, advogada especialista em direito de família e também autora, idealizadora do projeto Falando de Bullying, onde eu faço palestras em escolas e trato desse assunto, que também é um assunto extremamente sensível. Muito obrigada e até mais, pessoal!